Cada país é pleno e soberano, possuindo suas próprias leis e forma própria de executá-las, não sendo nenhum Estado obrigado a aceitar a determinação ou ordem de um julgamento realizado com base na legislação própria de um país estrangeiro. Por essa razão, uma sentença só tem eficácia dentro da sua própria jurisdição, ou seja, só produz efeitos dentro do seu próprio território. Assim, a homologação de sentença estrangeira é um processo judicial que tramita pelo Superior Tribunal de Justiça e tem por finalidade dar legitimidade jurídica dentro do Brasil a uma sentença proferida no exterior. Tal condição é prevista no artigo 961 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, bem como na Resolução número 9 do Superior Tribunal de Justiça. Dentre as condições previstas pelo CPC, a decisão a ser homologada deve estar em inteiro teor de sentença transitada em julgada ou irrecorrível, ter sido proferida por autoridade competente, ser precedida de citação regular, ser eficaz no país em que foi proferida, não ofender a coisa julgada brasileira, estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado, e não conter manifesta ofensa à ordem pública. Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça não realiza análise de mérito da ação de homologação, apenas observa as formalidades do artigo 15 e 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o artigo 5º da Resolução número 9 do STJ. Os custos para realizar esses processos compreendem custas processuais a serem pagas ao STJ, despesas com tradução juramentada dos documentos estrangeiros a serem pagos ao tradutor e honorários advocatícios. Muito embora a lei brasileira fale em sentença, podem ser homologados decretos de reis, prefeitos, parlamento, assim como resoluções em processos arbitrais. O procedimento de homologação de uma sentença estrangeira segue o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a homologação deve ser requerida necessariamente por um advogado, mediante petição endereçada ao ministro-presidente do STJ e protocolada na Coordenadoria de Processos Originários. Após transitada em julgado a decisão que homologar a sentença estrangeira, cumpre ao interessado requerer, independente de petição, a extração da carta de sentença, prevista no artigo 216 do Regimento Interno do STJ. Trata-se de um documento expedido pela Coordenadoria de Execução Judicial mediante pagamento de uma taxa. A tramitação desse processo dura em torno de 2 a 4 meses, caso contenha as peças processuais e não haja contestação. De posse da carta de sentença, o advogado poderá proceder à execução da sentença estrangeira na Justiça Federal competente. Como exemplo acerca da homologação de sentenças estrangeiras, o Grupo 6 trouxe a decisão prolatada pela Corte Especial do STJ em 5 de fevereiro de 2020, que homologou a sentença do Tribunal Arbitral do Esporte, localizado na Suíça, na condenação do jogador José Elber Pimentel da Silva a pagar 137 mil por ruptura de contrato. O referido processo foi instaurado devido à quebra de contrato com validade até o ano 2013. Porém, em 2012, o jogador teria assinado com outro contrato de representação com a empresa de agenciamento esportivo, o que levou à instauração do procedimento arbitral do Tribunal Arbitral do Esporte, conforme o contrato firmado entre as partes. Após a sentença condenatória do Tribunal Arbitral Suíço, foi realizada uma tentativa de notificação do jogador para cumprimento da sentença, sem sucesso, e então foi submetido ao STJ o pedido de homologação da decisão estrangeira. Sobre o pedido de homologação, a defesa do jogador alegou que não seria aplicável a Convenção de Haia, por ser a sentença arbitral um documento particular oriundo de instituição que não integra o sistema judiciário suíço, necessitando de autenticação consular. Todavia, para o relator do pedido, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, foi apontado que, de acordo com a Convenção sobre Eliminação de Exigências de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros,
Promulgada pelo Brasil através do Decreto 8.660 de 2016, os atos notariais são considerados documentos públicos, portanto, têm dispensado a formalidade de autenticação pelos agentes diplomáticos ou consulares, sendo suficiente a aposição de apostila emitida por autoridade competente do Estado que originou o documento, como ocorreu no caso em discussão. A decisão. Nessa análise, o ministro homologou a sentença arbitral considerando que a decisão suíça não ofende a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana ou a ordem pública brasileira e foi proferida por autoridade competente eleita no contrato de representação.